Mas nós já queremos, sem perda de tempo, estar convidando aqui o pastor Anjad, que vai nos trazer a poderosa palavra do Senhor para os nossos corações. Quem é de Deus? A paz do Senhor, family. Paz do Senhor, irmãos. First we read the Bible. Primeiramente nós vamos ler a Bíblia. Convidar os irmãos a ficarem de pé. Salmo de número 23. Salmo de Davi, de número 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amen. Podeis assentar? Now this is a time that we hear the word of God. Esse é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. So we have time to understand that what God wants through us tonight. E nós estamos agora no momento de entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Today we are talking about Psalm 23. Hoje nós estávamos falando, mais cedo nós estávamos falando sobre o Salmo 23. And Psalm 23 is not a normally psalm, is a very famous in this world. E esse salmo, ele não é um salmo desconhecido, mas é um salmo muito famoso e conhecido por todos nós. Everywhere people know about this chapter. Todo mundo sabe sobre, todo mundo conhece sobre esse salmo. Some people use this chapter in these homes. Algumas pessoas utilizam esse salmo nas suas It's very common. People know very well about this psalm. E as pessoas conhecem bastante sobre esse salmo. So I was thinking about this. E eu estava pensando sobre isso. That what God wants to teach us tonight through this psalm. E o que Deus quer nos ensinar através desse salmo nessa noite. So I believe in short time. E eu acredito que nesse pequeno We will tempo receive much blessings tonight. nós vamos receber uma grande bênção do Senhor And nessa this psalm noite. will be more blessed for us in future. E esse salmo vai trazer mais bênçãos ainda para nossas vidas As essa we learn noite. more, Assim, quanto mais nós aprendemos, we will get more blessings. nós recebemos mais So bênçãos who de Deus. write this chapter? Então, o homem que escreveu esses versos, His name is David. o nome dele é Davi. So we are talking about David. E nós vamos falar um pouco sobre We Davi. want to know who is David. Nós vamos aprender quem era What Davi. Bible said about David. O que a Bíblia vai dizer sobre God Davi. said about David. O que Deus diz sobre David is Davi. like my heart. Deus, que Davi era um homem segundo o coração dele. Why God talk about David? O que Deus falou sobre It's very Davi. important for us that we should understand that why God loves to David like that. E é muito importante para nós entendermos o porquê Deus ama e o porquê Deus queria tanto. And Psalm o rei Davi. 23 will be tell us that why God loves to David. E nós vamos entender no Salmo 23 o porquê Deus amava tanto When Davi. we want to know about David, Quando nós vamos aprender sobre David Davi, is a very simple guy. ele era um homem simples. He's a very simple boy. Um homem simples He do was a campo. shepherd. Ele era um pastor. And when the Samuel come to bless David, E quando o profeta Samuel veio para the abençoar a vida de the Davi, father of David o pai de Davi showed others brothers mostrou os outros irmãos and dele. said, "He is the king. Falou assim, olha, esse é o He is rei. the king. Esse é o He rei. is the king." Esse é o rei. But Samuel said, Mas Samuel disse, No. não. "God tell me someone other. Deus me disse que tem alguém. Do you have another son?" Você tem outro filho? He said, "Yes." E ele disse, sim, eu I tenho. have. Eu tenho. But he's very simple Ele é muito and simples. he's shepherd. E ele é um pastor. He said, E ele disse, Samuel said, "Call to him." mande alguém chamá-lo. And when David come, E quando Davi chegou, and he see to David e ele olhou para Davi, and said, "He is the chosen by God." esse é o rei escolhido por Deus. Wow. Que maravilha. When God choose someone, Mas que quando Deus escolhe alguém, and then when God choose someone, quando Deus escolhe alguém, then no matter that what we are doing and where we are, não importa quem nós somos ou o que nós estamos fazendo. what is our condition and what is our situation. Qual é a nossa condição, qual é a nossa situação. So tonight, E nessa noite, God will teach us through David o nosso Deus está nos ensinando sobre Davi. that how God's love to people. Que quão amor How Deus God tem por loved nós. to David. Quão amor Deus tinha por Davi. Or when we read this chapter, Quando nós lemos esse capítulo, that we understand that David is different from others. que Davi ele era diferente dos seus When irmãos. we read all the Psalms Quando nós lemos todos os salmos about David, sobre Davi, David shows different picture. Davi mostra diferentes cenários. So tonight, E nessa noite, our topic, o nosso tópico nessa can we noite know é que nós devemos saber to God que Deus like David?
que nós devemos ser como David believed on God. que ele acreditava em Deus. But more than Mas mais do que David acreditar, know to God. ele conhecia Deus. You know, we believe on God is good. Nós acreditamos que acreditar em Deus é importante. But believe on God is good, but know to God is more than good. Mas conhecer Deus é muito melhor do que And somente love to God and acreditar. more than good. E amar Ele é muito melhor do que So these simplesmente three conhecer. things we will see in David's life. E essas lições nós vamos tirar da vida de Davi. David not only believe on God, Ele não simplesmente acreditava em Deus. even he know to God. Ele não simplesmente Even conhecia he loved Deus. to God. Ele amava a Deus. And we will see his life, E era através da vida that dele, how he loved to God, mostrava how como ele amava is Deus. believed to God, Como ele and acreditava em how Deus. is not to God. E como ele conhecia Deus. When we read the Psalm, Quando nós vamos ler os he Salmos, said, "The Lord is my shepherd. ele diz, Deus é o meu pastor. Lord is my shepherd." Deus é o meu pastor. When I think about E David, quando nós pensamos sobre Davi, David see to God nós vamos olhar para from his Deus life. através da vida de Davi. Who is David? Quem era Davi? David see to God Davi via, contemplava o Senhor from his life. através da vida dele. What is David? E quem era He Davi? see this is a God. Ele dizia, esse é o meu Because Deus. Psalm 23, Porque o Salmo 23, David said, Davi disse, "The Lord is my shepherd." o Senhor é o meu pastor. Because David is the shepherd. Porque Davi era Because pastor. David know, E Davi sabia das ovelhas. so he know E ele sabia that God care to me. que Deus se preocupava com ele. And 3. David said, Davi "The disse Lord is my shepherd." que Deus é o meu pastor. Because David is shepherd. Porque ele era But pastor. when read to Psalm 24, Quando nós vamos ler o Salmo 24, and they will see, nós vamos ver David said, que Davi disse "The Lord is king." que o Senhor rei, Because David, porque Davi, when he is a shepherd, quando ele era he um said, pastor, "God is my shepherd." ele dizia, Deus é o meu But pastor. when David is king, Mas quando Davi se tornou um he rei, said, "God is king." ele disse, Deus é rei. David always see to God Ele sempre via a Deus through his life, através da vida dele. what he have, O que ele tinha, what he is, através do que he ele just era, see to God. ele via a Deus. So tonight, E nessa noite, we need to understand nós precisamos how entender we close to God, como how nós God precisamos estar see perto to de us, Deus, como Deus how nos God vê, will love more, quando Deus nos how ama, can God see to us, quando Deus nos and procura what God speak about us, e o que Deus fala sobre that this is nós. my son, E esse é o meu this filho, is my daughter, essa é a minha filha, like my heart. do meu coração. When we understand to David, Quando nós vamos entender a vida de David Davi, loved to God, Davi amava o David Senhor, know to God, Davi conhecia o David Senhor, believe on God, Davi acreditava no when we Senhor. see to David, Quando nós vamos olhar para Davi, David believe on God, que ele acreditava em more Deus than everything, mais do que qualquer what coisa. he said, E o que ele disse? wow, what a beautiful words, Olha que palavras he lindas. said to God, Ele disse a Deus, I believe on you, eu acredito no Senhor. even I will be walk the death of valley, Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, I believe eu acredito that you are with me. que o Senhor vai cuidar de mim, que o Senhor vai se preocupar comigo. Que crença maravilhosa, que crença maravilhosa. Ele acreditava That wherever I go, que onde quer que ele in any estivesse, condition, em qualquer in condição, any situation, em qualquer situação, he will be with me, ele estará com ele, because he believe on him, porque ele acreditava no Senhor. and how much he loved to God. E quão ele amava o When we Senhor, see que ele via. when someone speak against the God, Quando alguém fala algo contra Deus, and Goliath when speak against the God, quando Golias começou a falar palavras maldosas he contra loved to Deus, God. ele amava tanto a And he said, who speak against God? e ele disse, quem é esse circunciso Who que fala speak contra o against Senhor? my God? Quem é esse que fala contra o meu Because Deus? he loved to God. Porque ele amava o He had Senhor his heart very close to God. e ele tinha o seu coração muito perto do He Senhor did not feel good. e ele não se sentiu bem He ouvindo aquilo. come out E ele foi até lá and he take a stand. e ele se pôs de frente. A Golias estava de He frente was dele very big, e ele era muito grande, very powerful. muito poderoso. But what David said, Mas o que Davi disse? the beautiful words of David, E olha que palavras lindas ele because he disse. know to God, Por ele conhecer a he Deus, said to Julian, ele disse a Golias, I will kill you in the almighty name. eu vou matar você no nome do meu Senhor Jesus Because Cristo. he know to God. Porque ele conhecia o Senhor He know Deus. to God. Ele conhecia o Deus que ele God is servia. almighty. E Deus é No poderoso. God like his E God. que ninguém pode contra o nosso His God is a Deus. great God. Porque Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém pode contra o nosso Deus. David know. E Davi acreditava. David know about his God. Ele conhecia o seu Deus. Tonight, E nessa noite, can we know our God? nós podemos conhecer o nosso Deus. Como Davi conheceu. When we face the problems, Quando nós olhamos para os problemas, come in front of us, os problemas estão na nossa the frente. difficulties come, As dificuldades vêm para nós. there's lot of spirits and devil
try to stop us. Muitos demônios, muitas dificuldades tentam nos parar. And someone try to stop us. E pode ser que muitas pessoas tentem nos parar, And want to take our faith from our heart. tentar tirar a nossa fé de nós. Can we stand like David? Mas nós precisamos nos posicionar como Davi se posicionar. Nós precisamos olhar para os problemas. Can we face the problems? Nós precisamos olhar para as dificuldades. Like David. Como Davi olhou. Can we see Nós podemos and ver say e dizer that my God is bigger than you? que o meu Deus é maior do que esse My problema. God is a powerful more than Meu you. Deus é mais poderoso do que essas This dificuldades. problem is not big. Esse problema não é This grande. problem is not bigger Esse than problema God. não é maior do que o meu Yes, this Deus. is a problem. Esse é um grande This problema. is a difficult time. Esse é um momento difícil. Yes, this is more not easy things that I'm facing. Não é um momento de fácil de professarmos a But nossa I fé. know my God. Mas eu conheço o meu He Deus. can do everything. E Ele pode fazer tudo. He can kill the Jati Juliet. Ele pode matar esse He Golias da will sua kill vida. the problems. Ele pode destruir He esse will kill problema. the difficulties. Ele pode He will aniquilar kill essa the dificuldade. situations. Ele pode tirar você dessa situação And we difícil. will win. E você vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Because we know to our God. Porque nós conhecemos o nosso Deus. He is with us. Ele está conosco. He's with us Ele está conosco. as he was with David. Assim como ele esteve com Davi. God said about David. Deus disse sobre He's Davi. like my heart. Ele é um homem segundo o meu I coração. love him. E eu amo ele. Tonight, E nessa noite, can God speak about us? Deus pode falar isso Can de we nós. stand like that? Deus pode falar isso sobre Can nós. we love to God like that? Nós podemos amar a Deus como Davi amou. Can things are before first of God with us? Nós podemos colocar as coisas das nossas vidas em primeiro lugar, assim como Davi colocou. Because when we read about David, Porque quando nós lemos sobre Davi, he leaves the things, he always purity to God. ele sempre priorizou as coisas do Senhor. E deixou tudo. Because he believed on God, Porque ele acreditava em Deus. he know to God, E ele conhecia Deus. and he loved to God. E ele amava a Deus. Sometimes Muitas vezes, many people believe on God. muitas pessoas acreditam em They Deus. said that we are Christian Sim, eu sou cristão. and we believe on Jesus. E eu acredito em Jesus. But they not know to him. Mas eles não conhecem o Know Senhor to Jesus his God. Cristo. Eles não conhecem o seu Deus. If I ask the question E se eu perguntar a with vocês, myself and with everyone, comigo mesmo, e perguntar a vocês, can we know to God? nós conhecemos Deus? Who is the God? Quem é Deus? What we have answer? Qual é a resposta What que nós we vamos give the ter? answer? O que nós vamos dar de Who is the resposta para essa God? pergunta? Quem é Deus? Yes, we believe on God. E sim, nós acreditamos em But Deus. can we know who is the God? Mas nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus? Like David. Assim como Davi, When we talk about God, quando nós falamos sobre Deus, when we understand, want to know about God, quando nós entendemos sobre the Deus, beautiful word of God, a beleza do Senhor he Jesus, shows himself. ele se mostra a He nós. said to Moses, Ele disse a Moisés: who I am, quem eu sou, quem eu sou. This is the God. Esse é o nosso Deus. He is the God. Esse é o Deus. No one like God. Que nem, não há Deus como o nosso We Deus. need to know about God. E nós precisamos saber, conhecer o nosso Deus, para que nós possamos acreditar And em we know Deus. to God. E nós vamos conhecer a Deus. No one like God in this world. Porque nesse mundo não há ninguém como o No nosso in Deus. heaven. Não há ninguém como no No in céu. this earth. Ninguém nessa No terra. in the earth. Ninguém abaixo da terra. Everywhere. Em qualquer lugar. We know our God. Nós conhecemos o nosso Deus. No match like him. E não tem ninguém como o nosso And Deus. same like. E não dá nada que Can we know to Jesus? possa se assemelhar ao nosso That Deus. who is the Jesus? E quem é Jesus Cristo? Who is the Son of God? Quem é o Filho de Deus? Who said about him? O que nós podemos falar He sobre said, ele? Jesus said, E Jesus disse: I am Alpha or Omega. eu Jesus sou said, assim como o Pai. Jesus said, I am the beginning and the end. Eu sou o começo e o fim. This is our Jesus. Esse é o nosso Jesus. No like with Jesus. Não há ninguém como estar We need nele. to believe on God. Nós precisamos acreditar em Deus. And we need to know about E them. nós precisamos mais do que isso, conhecer a Deus. Our one God, Que tem somente um Deus. Father, O Pai, the Son, o Filho and the Holy e o Spirit. Espírito Is Santo. the one God. Somente há um Is the Deus. powerful God. Um Deus poderoso. Can do everything. Que pode fazer todas as Can do coisas. anything. Que pode fazer qualquer When we coisa. trust on Him, Que pode a big problem. transformar um grande Just problema. remove Somente a mudando. very stone, E- a little stone. Utilizando somente uma pequena pedrinha. What he did, David, E assim como ele fez com Davi. he take a 5 stones. Davi pegou 5 pedrinhas, pequenas pedras. He just used only one. E ele só precisou de uma só. Problems finished. E os problemas acabaram. Can we are using our faith Nós tonight? podemos usar a nossa fé Can nessa we are noite. using our faith Nós tonight? podemos usar a nossa fé nessa Like noite. David.
assim como Davi fez. Maybe we are facing some difficulties Talvez in nós our estamos life. olhando para algumas dificuldades. Maybe this is time not good for us. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo não é Maybe bom. something's happening in our life. Talvez muitas coisas estão acontecendo nas But nossas use vidas. your faith. Mas usem a When you brecha. feel some problems, Quando vocês estarem de in frente the com algum problema, in the relationship, em qualquer momento da vida de in the vocês, life, na sua vida, in the difficulties, em momentos difíceis, dias use your difíceis, relations with Jesus. usem as lições que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Like David, Assim como Davi he utilizou. used the 5 stones. Ele pegou as 5 He pedrinhas, used just one. mas ele utilizou somente And uma. he killed that problem. E ele matou o problema que estava à frente dele. Get the relations with Jesus. Peguem essas lições que o Senhor Strong nos dá. relations Essas lições que Ele with nos a dá great hoje, nessa love. noite. With a great love. Que com grande amor, With a great passion. com grande paixão, And do something for God. e façam algo para Deus. Don't worry about the Jati Juliets. Não se preocupem com Golias que está na frente de vocês. Just focus on God. Apenas foquem no Deus da Like vida de David. vocês. Assim como Davi He's fez. with you. Ele está com He's vocês. with us. Ele está conosco. Not for few days. Não por alguns dias. Not for few months. Não por alguns meses. Not for few years. Não por alguns anos. What Bible said. Mas o que a Bíblia vai nos dizer? Bible said. A Bíblia nos diz I am with you. que eu estou com vocês. I am with you. Que eu estarei com vocês until the end. até a consumação dos Until the séculos. end. Até o fim de tudo. Until the end. Até o fim dos He's tempos. with us. Ele está conosco. Until the end. Até o fim. No be worries. Não se preocupem. No be take up problems. Não fiquem Just preocupados. focus on Him. Apenas foquem no Deus da vida He's de the vocês. great God. Porque Ele é o seu pastor. And come to Him. E venham a Ele. And believe on Him. E acreditem And nele. when to come here, E quando vocês vierem yes, aqui, believe on Him. acreditem nele. When we go back, Quando vocês retornarem para yes, suas know to casas, Him. continuem conhecendo When o we Senhor, spend acreditando our nele. life with Him, E passem uma vida com Ele, tenham uma vida com Ele. Amem ao Senhor Deus. like a David, Como Davi fez. in every condition, E em qualquer what condição. we have, E o que nós podemos what in obter. our side, O quem nós teremos ao nosso lado. just glory to God, Glorifiquem a Deus porque Ele está like conosco. David. Assim como Davi And fez. we read the Psalm 103, E quando nós vamos ler o Salmo 3, what David said, 103, o que Davi vai I nos give dizer? glory to God, Eu glorifico ao meu Deus. all my life, Com toda a minha vida. what I have, Com tudo que eu who tenho. I am, Com tudo que eu sou. from my heart, De todo o meu I give coração. glory to God. Eu glorifico ao meu Deus. We need to do like E that o que nós precisamos fazer como in Ele our fez. life, Que na nossa vida, when we spend our life, quando nós passamos uma vida com Ele, in all life, durante toda a nossa love vida, to God, amem ao Senhor Deus. give thanks to God, Estejam com Ele. what He give to us, E o que Ele vai nos dar. what He do for us, E o que Ele vai fazer por nós. what He create for us, O que Ele criou para nós. everything is a plan of God. Tudo aqui, isso é um plano de Just Deus. believe on that, Apenas acreditem no Deus da vida de ready vocês. and ready like a David, Assim como Davi fez. give to glory Glorifiquem a in Deus. every situation, Em qualquer in situação. every condition. Em qualquer condição. Davi fez. When he was shepherd, Quando ele era simplesmente Simple um homem, um pastor. Um homem simples. he gave to glory to God. Ele glorificou a Deus sendo um pastor. And God like him. E Deus amou a God ele. love him. Deus amou ao que ele fez. Therefore he's become a king. Portanto, por isso que ele se tornou um rei. Tonight, Nessa noite, our action, nossas ações, our reaction, a nossa reação, our walk, o nosso andar, our life, a nossa vida, like a David, como Davi, can we give glory to God? nós podemos glorificar como ele fez. Can we always giving thanks to God? Nós podemos sempre glorificar a Deus com tudo que Even nós we have temos. no position, Mesmo que nós não tenhamos nenhuma even posição, we have no good condition. mesmo que nós não tenhamos, que talvez nós não sejamos ricos ou não tenhamos uma boa posição. When we see the David, Mas quando nós vamos olhar para Davi, Very um pastor de simple, very ovelhas, simple. um homem muito simples, but in God's eyes, mas nos olhos do he was Senhor, not simple. ele não era simples, Because he's give glory to God. porque ele glorificava a Deus com a sua vida. Tonight, Nessa noite, irmãos, when we start to give glory to God, quando nós começarmos a glorificar o when we nosso start Deus, to give honor to quando nós God, começarmos a louvar, nós temos, he will see. ele vai colocar os seus olhos sobre He nós. will like, E ele vai gostar daquilo que nós estamos fazendo. E ele vai fazer planos he conosco will increase. de nos exaltar para a glória dele. When we see the success of David, Quando nós vemos o sucesso de Davi, this is the key of success of David. a chave para o sucesso que Davi teve. Deus, Tonight, nessa noite, receive this key recebam essa and chave use this key e usem essa chave and open the door. e abram a The porta, door of God's hearts. a porta do coração de When Deus. you open the God's hearts, Porque quando vocês abrirem a porta do God's coração de hearts, Deus, o coração de Deus touch with your hearts, estará aberto para o seu and coração. God will say, E Deus vai nos dizer: yes, sim, this is my daughter. esse é a minha filha, This is my son. esse é o meu filho.
is like my heart. Um homem e uma mulher segundo o meu coração. Because we give to glory to God. Porque nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Com o nosso coração. Com a nossa vida. What we have, com o que nós temos. who we are, com o que nós somos. no matter, não importando no problem, com os problemas. Just focus to God. Apenas focando no nosso Deus. God. Acreditando no nosso Deus. Olhando porque Ele olha por nós. Ele não nos esquece. He always with us. Ele sempre está com os seus olhos sobre nós. E o que nós vamos ver? We will receive. O que nós demos, nós vamos receber. E Davi plantou. When he was shepherd, quando ele era simplesmente um pastor. he received, e ele recebeu. And he was king. Quando ele era o rei. Tonight, nessa noite, irmãos. When we like a David, quando nós nos tornarmos como Davi. We love to God, quando nós amarmos o nosso Deus. God, acreditarmos no nosso Deus. Conhecermos o nosso Deus. Nós vamos lembrar. Se lembra, irmãos, que um dia we will be nós vamos ser kings and princes in the name of Almighty. Príncipes e princesas no reino do Senhor. Amém. Amém. Problem is not bigger than God. Os nossos problemas, eles não são maior do que Deus. God is bigger than any problem. Mas Deus é maior do que qualquer problema. God is bigger than everything. Deus é maior do que qualquer coisa. When sometime problems come front of you, muitas vezes os problemas eles podem vir à nossa like porta. David, assim como aconteceu com Davi. Like David, e nós precisamos agir como Davi. We will win. E nós vamos ver. In the name of Jesus. Nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.